Bem, muito bom dia, senhoras e senhores, prezados participantes do 18º Encontro Jurídico e Financeiro da APPLEM. Estamos, infelizmente, chegando ao final desta grande jornada aí de conhecimento, dos encontros de vocês, da troca de experiências, o network, vocês revendo os amigos de sempre. Isso é o que, acima de tudo, a APPLEM, a diretoria, o presidente Daniel, eles querem sempre nos eventos, isso, trazer conhecimento, trazer palestrantes importantes e também a troca de experiências e a amizade entre todos, dos regimes próprios. E hoje, chegando aqui ao final, teremos agora, então, a última atividade na área financeira. Queremos, desde já, mais uma vez, agradecer aos patrocinadores que apoiam firmemente todas as ações, todas as atividades da APPLEM, em seus eventos. Muito obrigado aos patrocinadores, que estarão agora também aqui com 2 palestrantes e fazendo também a sua parte, a troca entre o patrocinador e também o organizador do evento. Antes também, nós temos aqui a informação, às 10h30 teremos o intervalo do café, depois retornaremos às 11 horas com a última palestra, que vai trazer um pouco de motivação, a espiritualidade, com a guia espiritual, a Monja Cohen, estará aqui fazendo o encerramento oficial do 18º Encontro Jurídico e Financeiro da APPLEM. E lembrando também, logo após o almoço, quem quiser deixar o crachá, quem sair antes, deixar os crachás para a reciclagem, esse papel importante também da sustentabilidade, que a APPLEM apoia muito. Você pode deixar depois, lá no credenciamento, os crachás, que possam depois ser reutilizados, tá bom? Senhoras e senhores, vamos dar início, então, agora à última palestra, com o assunto empréstimos consignados, modelos, riscos e estratégias para uma gestão segura. Convidamos, coube a ela fazer esta coordenação de encerramento, representando também a diretoria da APPLEM, a Giovana, que é do Instituto de Itaquaquecetuba. Seja muito bem-vinda, Giovana. E, com muita honra, convidamos os nossos palestrantes, o Geraldo Carneiro, por favor, Geraldo, subindo ao palco, e também o Carlos Esteves. Seja muito bem-vindo, agradecemos, em nome deles também, mais uma vez, os patrocinadores, apoiadores. Tenham uma ótima atividade, e só assim, eu, como palmeirense, tem um pessoal que está meio triste hoje, os São Paulinos também. Mas fazer o quê, Vamos seguir em frente sempre. Giovana, as boas-vindas a todos. Bom dia a todos. Hoje, aí, com esse tema consignado, um tema que precisa ainda muito ser explorado por todos nós, E hoje a gente conta aqui com esses 2 profissionais que farão essa ajuda para que a gente possa entender esse tema. Então, a gente conta com Carlos Esteves, que é advogado, especialista em direito público, atua no segmento de RPPS há 26 anos, ou seja, pode nos trazer uma grande bagagem. Ele é sócio e diretor dos serviços terceirizados da Agenda. Contamos também com o profissional Geraldo de Aquino Carneiro Júnior. Geraldo iniciou sua carreira no mercado financeiro em 1990, tem um histórico profissional vasto, foi de 2014 a 2020 diretor de administração de recursos de terceiros pela Uniletra, CEO da Investimentos Agentes Autônomo, Comodoro no Yacht Clube do Espírito Santo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, gerente de operação no mercado financeiro na CCTVM Santos Neves. Tem como formação acadêmica Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Humanas de Vitória e Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sejam os 2 muito bem-vindos e todos aqui presentes, que tenhamos uma excelente palestra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer
à diretoria da APEPLEM pela oportunidade. Em seu nome, Giovana, transmita os nossos abraços, os nossos cumprimentos ao presidente. E é um prazer enorme trazer até vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco do conhecimento da agenda assessoria, no que diz respeito à estruturação da carteira de empréstimo consignado dos regimes próprios brasileiros. É um painel dedicado a investimentos. O empréstimo consignado, conforme estabelecido no artigo 12 da Resolução 4963, é considerado um investimento, uma modalidade de investimento. No entanto, eu sempre tenho dito que o empréstimo consignado, ele tem muito de direito administrativo e uma pequena parcela de mercado financeiro. Por quê? Porque ele é completamente diferente dos investimentos que vocês fazem no dia a dia. Quem da plateia já debateu e discutiu a modalidade de empréstimo consignado? Por gentileza, queira levantar a mão. Então, para vocês verem que é um tema ainda pouco conhecido pelos regimes próprios de previdência. E eu, juntamente com o Geraldo, nós já tivemos em várias oportunidades, em eventos iguais a este, levando um pouco do conhecimento nosso acerca da matéria, para contribuir para a formação do conhecimento necessário para vocês, ao retornarem aos RPPS de vocês, debaterem o assunto com o conhecimento necessário que ele exige. Talvez vocês não saibam, mas já existiu no ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito dos regimes próprios de previdência social, carteira de empréstimo consignado com recursos do RPPS. Conforme colocado pela Giovana, eu iniciei minha trajetória em 1999. Estou há 26 anos no segmento de RPPS. A minha formação é advocacia. A agenda assessoria, entre 97 e 2000, trabalhou com a carteira de empréstimo consignado de alguns RPPS lá no estado de Mato Grosso. Nós organizamos uma carteira de 5 RPPS. Várzea Grande, Jaciara, Barra do Bugres, Nova Olímpia. Esses RPPS emprestaram recursos até abril de 2000. Por quê? Até abril de 2000, até o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, era permitido os RPPS usarem parte dos seus recursos no empréstimo consignado aos servidores públicos. Após o advento da LRF, os RPPS, foi vedado a implementação de carteira de empréstimo consignado com recursos do RPPS. Então, os empréstimos que foram concedidos até abril de 2000, na ocasião, era no máximo 60 parcelas, 5 anos, perdurou até 2005. Nós demos a consultoria necessária para esses 5 RPPS receberem até a última parcela, dos empréstimos concedidos antes da vedação. Então, nós temos uma experiência no que diz respeito à política do empréstimo consignado. Então, o tema da minha fala é vantagens na implementação da carteira de empréstimo consignado. E essa proposta, ela está sustentada em 3 grandes pilares. O primeiro pilar, do social. A taxa de juros dos RPPS que nós estamos trabalhando, nossa carteira nós temos 17 RPPS operando, é menor que a praticada pelo mercado financeiro. Ou seja, no momento em que você implementa a política do empréstimo consignado, você oportuniza aos seus segurados o acesso a um dinheiro mais barato, sem perder de vista o segundo pilar, o pilar da rentabilidade. Mesmo você ofertando uma taxa de juros menor que a praticada pelas instituições financeiras, ainda assim
seu RPPS vai oferir uma rentabilidade superior que o mercado está entregando nos investimentos que vocês estão fazendo no RPPS de vocês. Então, nesse particular da rentabilidade, há um ganho duplo por parte do tomador. Aqui nós deixamos de lado a palavra segurado e passamos a conviver com a figura do tomador, o tomador do empréstimo, que é o servidor público, que é o segurado. Porque, ao invés dele estar dando lucro para as instituições financeiras, ele está contribuindo para a solidez financeira dos recursos que irá pagar o seu benefício no futuro. Então, nós consideramos que há um ganho duplo no que diz respeito à questão do pilar da rentabilidade. E, por fim, nós temos o terceiro e último pilar, que é o pilar da segurança. O empréstimo consignado é considerado um investimento com baixíssimo risco de crédito, baixíssimo risco de inadimplência. Nós temos a figura do seguro prestamista como instrumento de segurança para cobrir, para quitar o saldo devedor dos empréstimos contraídos por servidores que vierem a óbito antes do vencimento da última parcela. Então, nós temos defendido a estruturação da carteira de empréstimo consignado sustentado nesses três pilares. Para nós implementarmos a política do empréstimo consignado, nós precisamos respeitar algumas diretrizes estabelecidas na legislação que normatiza a matéria. Nós temos, primeiro, a definição do rol de tomadores. E essa definição, ela é feita tendo por base a classificação do ente junto à Secretaria do Tesouro Nacional. Os entes classificados no CAPAG-A da Secretaria do Tesouro Nacional, pessoal, essa classificação não guarda nenhuma relação com a saúde financeira do RPPS de vocês. São números relacionados ao ente federado, ao município, ao estado. Não guarda relação com a solidez financeira do RPPS. Então, os entes classificados na letra A podem emprestar para servidores ativos, aposentados e os pensionistas. Já os entes classificados no CAPAG B, C ou D, só podem emprestar para os aposentados e pensionistas. Aqueles RPPS que possuem segregação de massa só podem emprestar para os aposentados e pensionistas do fundo em capitalização ou fundo previdenciário. Então, a definição do rol de tomadores é dada pela classificação do ente na Secretaria do Tesouro Nacional. Nós temos também o limite de aplicação. Parte dos seus recursos vai depender do RPPS estar classificado no Progestão, ter ou não o selo do Progestão. Nós temos RPPS que não tem o selo do Progestão, só pode emprestar até 5%. O RPPS que tem o selo do Progestão pode emprestar até 10% do seu patrimônio. E aí nós temos os mecanismos de controle dos riscos. Nós temos o seguro prestamista e o fundo garantidor e de oscilação de risco para fazer face aos riscos da carteira. O que os nossos clientes estão trabalhando? Nós temos clientes que têm o fundo garantidor, no caso dos clientes de CAPAG A, que pode emprestar para servidores ativos. O servidor ativo, ele contrata o empréstimo consignado e pode deixar o serviço público. E pode gerar inadimplência ou não. Nós temos situações de desligamento de servidor ativo com adimplência, porque o nosso time de cobrança entra em campo e faz a cobrança, e esse tomador está pagando via boleto, e nós temos tomador que contratou o empréstimo, deixou o serviço público e gerou inadimplência. Esse tomador teve o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito e, automaticamente, nós estamos procedendo com a execução dos créditos. Nesse momento, nesse caso, a carteira ela é 100% segura. O fundo garantidor é acionado e é feito o pagamento mensal dessa parcela inadimplente. No caso da morte, nós temos a questão do prestamista, que quita o saldo devedor
do empréstimo contraído pelo servidor que vier a óbito. E nós temos algumas características que precisam estar estabelecidas na política anual de investimentos. O montante disponível, nós percebemos que tem 5% ou 10%, mas quem vai definir na política anual de investimentos qual que é o limite é o Conselho Previdenciário juntamente com o Comitê de Investimentos. Eu posso emprestar 5%, mas o Conselho pode perfeitamente delimitar 3%, assim como já aconteceu em clientes nossos. Podia emprestar 5%, inicialmente delimitou 3%, depois aumentou para 4% e, por fim, chegou a 5% e já foi consumido. Já temos lista de espera nesses RPPS, onde acontece o funding exaurido. Aí nós temos a lista de espera, porque todo mês tem amortização e todo mês tem novos empréstimos. Aí temos a fila de espera. No caso da amortização, automaticamente libera o crédito para você emprestar no mês seguinte. Da mesma maneira, o valor das prestações é o Conselho que define na política anual de investimentos o prazo máximo. Hoje nós temos que seguir a norma do INSS, que é no máximo 96 parcelas, mas o Conselho, juntamente com a gestão do RPPS, pode definir em 84 meses, em 72, em 60. Então, é a política anual de investimentos que vai traçar as diretrizes para a implementação da política do empréstimo consignado. Então, a decisão final sempre recai sobre o Conselho. Da mesma maneira, nós já tivemos clientes que era Capag-A, que podia emprestar para todos, além dos aposentados e pensionistas, também para os ativos. O Conselho decidiu inicialmente começar apenas pelos aposentados e pensionistas. Então, é a política que vai definir a regra do jogo. E aí vai ser editado um regulamento pelo gestor do RPPS, seguindo rigorosamente o que o Conselho deliberou na política anual de investimentos. Então, nós já tivemos, na nossa carteira de clientes, nós já tivemos RPPS, que era Capag-A, perdeu o Capag, passou a ser B, deixamos de emprestar para o servidor ativo, recuperou o Capag, voltamos a emprestar para servidor ativo. Nós temos um RPPS que iniciou como Capag-B, não poderia emprestar para servidores ativos, apenas para os aposentados e pensionistas. Adquiriu o selo do Capag-A, começamos a emprestar para os servidores ativos. Então, nós tivemos todas as situações que podem ocorrer em uma política de empréstimo consignado, nós já vivenciamos nesses 23 meses de operação do empréstimo consignado. A composição da taxa. Como que nós definimos a composição da taxa? Nós temos alguns critérios a serem observados para definirmos a taxa de juros a ser aplicada. Primeiro, a meta atuarial. Segundo, a taxa Selic. Terceiro, consignado dos bancos. E, por fim, o fator social. Então, nós fazemos uma análise, ou seja, a meta atuarial da maioria dos RPPS brasileiros hoje está entre 10% e 12%. Então, você vai definir uma taxa de juros que, primeiro, atenda à meta atuarial. Segundo, para você definir, você precisa ter noção do que os bancos estão praticando, porque eu preciso ter uma taxa competitiva com os bancos. E nós não podemos perder de vista que é a Selic, que é a referência do crédito no país. E, por fim, o fator social. Então, hoje nós estamos trabalhando com RPPS na casa de 1,65 a 1,90. E nós temos hoje os bancos praticando uma taxa de juros de empréstimo consignado que varia de 2% a 3%. Então, está muito abaixo do que os players estão praticando no mercado financeiro. Então, uma taxa de 1,75 é extremamente vantajosa para o tomador e muito rentável para o RPPS, porque vai entregar uma rentabilidade líquida na casa de 17%. Então, para vocês verem que
O empréstimo consignado é extremamente vantajoso para ambos os lados. Agora, tem uma gama de serviços administrativos que precisam ser executados. E aí, se nós formos fazer uma análise do contexto, a permissão ela veio no final de 19, em novembro de 19, com a 103. A regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional veio 2 anos depois, em novembro de 21. Ou seja, automaticamente já se passaram 2 anos. Depois veio a implementação de todos os critérios administrativos em junho de 22. Então, nós temos efetivamente de regulamento pronto para os RPPS implementarem a política, 3 anos do tema empréstimo consignado. É um tema novo e a preocupação dos gestores de RPPS é no sentido de material humano para a implementação dessa política do empréstimo consignado. Os RPPS brasileiros, hoje, a estrutura de mão de obra mal é suficiente para atender a demanda de benefícios. Imagine implementar a política do empréstimo consignado, um tema novo, diferente, que o mercado financeiro começou a estudar, passou a entender, mas os RPPS não entendem. Tem questão tecnológica, tem regramento contábil, regramento financeiro, toda a questão de consignatária, tem vários fatores que acabam fazendo com que os RPPS não venham a implementar a política do empréstimo consignado. Mas nós, da Agenda Assessoria, assim como também o Geraldo, está ofertando para o mercado financeiro o suporte técnico necessário para a implementação da política do empréstimo consignado. Então, nós estamos ofertando toda a estrutura técnica de material humano, como também tecnológica, e a expertise que nos é peculiar no sentido de estruturar a carteira, elaborando um regulamento que traga total confiança e segurança nas atividades do empréstimo consignado do seu RPPS. Nós já estamos trabalhando no mercado desde setembro de 23. Nós temos na nossa carteira 47 mil tomadores aptos a tomarem empréstimo. Nós temos mais de 50 milhões de reais emprestados, liberados em empréstimos, e mais de 2.700 contratos fechados. Nós estamos operando em 17 RPPS, sendo que desses 17, 2 são capitais. São 2 capitais que estão emprestando recursos com o funding do RPPS. Brevemente, nós iremos iniciar a emprestar na 3ª capital. E nessa capital vai ser mais desafiador. Por quê? Porque ela é capaz de ser e tem massa segregada. Nós temos 3.000 aposentados e pensionistas no fundo previdenciário e nós temos 2.000 aposentados e pensionistas no fundo financeiro. Inicialmente, a política do empréstimo consignado irá atender apenas os 3.000. Os outros não estão elegíveis. Então, isso vai ser o nosso grande desafio. Mas nós temos a solução para toda e qualquer situação idêntica a essa. Lá vai ser praticado uma taxa uniforme, tanto para os dois fundos. E agora vocês vão ver, na prática, um comparativo das rentabilidades do RPPS de Tangará da Serra, que foi o nosso primeiro case de sucesso, nosso primeiro MVP, que iniciou emprestado dia 19 de setembro de 2023. A rentabilidade da primeira competência é outubro, então nós tivemos outubro, novembro, dezembro de 23, todos os meses de 24 e os 6 primeiros meses de 25. Aqui está um comparativo entre a meta atuarial, a rentabilidade do consignado e a rentabilidade dos demais investimentos do Serraprev. Então, vocês viram que, em todos os cenários,
o consignado bateu a meta. E nos 2 anos, no ano de 24 e 25, o consignado 24 superou o rendimento dos demais investimentos do Serraprev, e em 2025 também está superando os investimentos feitos pelo Serraprev. E aqui nós temos o nosso segundo case de sucesso, que foi Várzea Grande, que é a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso, que iniciou em março de 2024. Nós tivemos a comparação aí da rentabilidade do consignado com a meta atuarial, tanto de 24 como de 25. 24 foi um pouquinho abaixo da rentabilidade dos demais investimentos do Previvag, e 25 está um pouquinho acima da rentabilidade dos demais investimentos do Serraprev. Em todos esses momentos, em todos os nossos clientes, a meta atuarial foi batida. Agora, a preocupação que deve surgir quando vocês debruçarem sobre o tema é: tá, mas e aí? Eu vou iniciar a emprestar, o contrato ele tem segurança jurídica para o tomador, e aí a taxa de juros aumenta, como que fica? Ou seja, nós damos todo o suporte econômico para fazer a correção da taxa de juros. Nós tivemos, o primeiro MVP nosso iniciou com uma taxa de 1,58. A Selic estava em 12,25. A Selic caiu para 10,5. Permaneceu 1,58. Continua emprestando normalmente. Nós recomendamos que houvesse uma redução da taxa. O Conselho decidiu que estava emprestando a 1,58, não tinha por que reduzir. E assim ficou. E aí nós tivemos uma outra situação de Várzea Grande, que começou a 1,50 e hoje está a 1,75. Lá em Tangará da Serra estava 1,58 e hoje está em 1,65. Então nós fazemos a recomendação para a correção. Os contratos que foram pactuados a 1,50 permanecem 1,50. Os que foram contratados sobre 1,65, vai ficar 1,65, da mesma maneira a 1,75 lá. E aí você tem uma média de taxa de juros que vai dar uma rentabilidade, aí, dependendo do montante emprestado, de 1,69 para quem estava a 1,50 e foi a 1,75, e em torno aí de 1,61 para quem estava a 1,58 e foi a 1,65. Então, essas correções, a gente faz o acompanhamento do mercado e faz as sugestões para vocês fazerem a correção da taxa de juros. Esses são os recortes da operação. Isso aqui é um documento relacionado ao DAIR. Vocês precisam preencher um campo lá dentro do DAIR que é relacionado ao empréstimo consignado. Então, ali tem todas as informações que o nosso sistema irá fornecer para vocês. Aqui nós temos a rentabilidade, o valor emprestado, olha a amortização lá, olha o valor amortizado lá, nesse RPPS, 297 mil, lá já exauriu. Lá podia emprestar 15 milhões, já atingiu os 15 milhões. Esses 297 aí, que foi amortizado em junho, foi emprestado em julho, aí que eu mencionei para vocês a questão da lista de espera. Aqui nós temos os documentos contábeis. Olha lá como é feita a individualização da taxa de juros. Você tem a amortização, os juros, o fundo garantidor, a taxa de administração e o de oscilação de risco. Todos esses valores precisam ser escriturados contabilmente na contabilidade do RPPS. E nosso sistema expede esse relatório. Ele emite esse relatório contendo todas essas informações para que vocês procedam ao registro contábil. E aqui nós temos também a questão, só mais fragmentado, o índice de atualização. Olha só para vocês terem uma ideia. O índice de atualização IPCA, o rendimento do IPCA, os juros atuariais do cálculo atuarial, e a performance. Olha só, a performance é aquilo que está acima da meta. Olha
a performance é maior do que os juros atuariais e é maior do que o IPCA. Então, para vocês verem que existe a vantajosidade no que diz respeito à rentabilidade da carteira do empréstimo consignado, ofertando uma taxa de juros muito menor que é praticada pelos bancos. Aqui é o recorte do IOF. O IOF é feito a cada decêndio. 10 dias você emite o IOF. Como que é feito? O tomador vai contratar um empréstimo consignado. Faz a simulação, ele quer 50 mil reais. O nosso sistema vai calcular, vai ter lá, vai dar um exemplo, 3 mil reais. Ele vai contratar um empréstimo consignado na casa de 53 mil, vai ser creditado na conta dele, 50 mil e 3 mil vai ser pago o IOF. Esse IOF, o primeiro decêndio do dia 1º até o dia 10, você paga até o dia 14. Aí nós emitimos a DARF com um relatório analítico da composição daquela DARF. A nossa proposta é de gestão própria. A gestão própria na qual o RPPS tem um controle total da movimentação financeira. O RPPS delibera sobre a concessão ou não do empréstimo. Se vocês, do dia para a noite, aconteceu algo anormal na carteira ou uma situação a nível de país, vocês decidirem fazer a suspensão dos empréstimos, quem define é vocês, quem delibera é vocês. A decisão sobre a taxa de juros a ser praticada, o critério de elegibilidade, todas essas situações, a definição é dada por vocês. O controle total da operação é de vocês. Nós trabalhamos no suporte técnico. Todas as atividades de atendimento, seja ele presencial ou via call center, é de nossa responsabilidade. Da mesma maneira, o software gerencial, as assessorias, a necessária segregação contábil, a assessoria e financeira da carteira, a customização do sistema contábil para recepcionar a escrituração contábil, nós fazemos. Todas as campanhas de divulgação e marketing, nós fazemos. Nós só recebemos se emprestar. Então, para nós precisamos trabalhar os empréstimos. Senão, nós não vamos receber a taxa de administração. E aqui, os canais de atendimento, nós temos aqui um vídeo rapidinho do nosso app, na qual o tomador faz a simulação do empréstimo consignado, certo? Essa é a tela do app que fica disponível para o tomador fazer essa contratação, a simulação do empréstimo consignado, na palma da mão. Esse app a gente disponibiliza, certo? Gera um login e a senha para o tomador. A contratação não finaliza no app, finaliza pelo nosso time de vendas, certo? Aqui tem o reconhecimento facial, vai ter que tirar uma foto do rosto, dependendo, você precisa fazer a movimentação para provar que está vivo. A foto foi considerada inválida. Inclusive, essa captura facial, ela dá a localização geográfica da pessoa. Todos os créditos do empréstimo consignado são feitos na conta do tomador. Nunca, em hipótese alguma, na conta de terceiros. A questão da margem consignatária, da consignatária, eu tenho certeza que no RPPS de vocês têm muitos tomadores, têm contratos de empréstimo consignado, e esse processamento é feito através de um sistema da consignatária. O RPPS passa a ser mais uma consignatária a emprestar e a consumir as informações do sistema da processadora da margem consignável do município. E finalizando, eu sempre tenho dito que, enquanto a Avenida Faria Lima, em São Paulo, concentra o conhecimento técnico do mercado financeiro brasileiro, é na Rua Barão de Melgaço, em Cuiabá, que se consolida
a expertise normativa e operacional sobre o empréstimo consignado pelos regimes próprios brasileiros. Muito obrigado, e ao final nós ficaremos à disposição de vocês para as perguntas que vocês porventura tiverem. Agora é com você, Geraldo. Bom dia. Eu e o Carlos nos conhecemos e fazemos algumas palestras juntos. A última fizemos em Florianópolis, no evento da Bipem, né? E Carlos é igual o vinho, está melhorando. Bom, a Giovana falou que eu comecei no mercado em 1990. Eu comecei muito cedo, tá, gente? Não é que eu seja um cara velho, mas eu comecei muito cedo. Parabéns a todos os times brasileiros que se classificaram na Copa Brasil. Em nome desses torcedores, eu conclamo aqui o meu amigo Oswaldo, né, que ontem se classificou o branco e preto. Não é o Ceará, é o Corinthians, né? Não é isso? Eu, como fluminense, tricolor paulista. Bom, gente, vamos lá. Vamos entrar no nosso assunto. Eu queria começar a minha apresentação da seguinte forma. Essa operação de empréstimo consignado, eu quero deixar um alerta a vocês. Isso não é uma operação para empresas que não têm capacidade de investir em segurança, tecnologia e atendimento. O Carlos comentou da implantação que eles já têm, nos RPPS que eles já têm. Né? Nós estamos indo agora para Maringá. Né? Isso é um contrato de um mês atrás. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um orçamento de R$250 mil de investimento de implantação em Maringá no primeiro ano. Por quê? Tem que falar com a averbadora, que é a empresa que informa as margens, e falar com a averbadora é desenvolver um software que vai, online, informar a margem disponível para o segurado tomar um empréstimo. E nós também temos que falar, desenvolver um software que vai contabilizar os contratos. Carlos apontou muito bem isso aqui na apresentação dele. Né? Depois tem aí a nossa parte de atendimento, o presencial, o call center, a app, o WhatsApp com inteligência artificial, tem todos esses detalhes. Então, eu vejo duas empresas entregando no Brasil. Nós, do Grupo Consig, em parceria com a Flink e a Agenda. Então, esse é o primeiro alerta que eu faço para vocês. Tá? É muito importante vocês entenderem que isso não é uma operação simples. Naturalmente, quando essa operação se tornar popular, os hackers virão. Eles vão vir, normal, né? E, recentemente, nós vimos uma startup de meio de pagamento, né, dar acesso aos hackers ao Banco Central do Brasil e desviaram lá um número que ninguém sabe. Uns falam 500, outros falam 600, outros falam em 1 bi. Então, você vê que uma empresa de meio de pagamento gerou acesso à conta reserva do Banco do Brasil e, consequentemente, transferência. Então, esse é meu alerta que eu faço aos gestores aqui presentes, a qual eu agradeço muito a presença, depois do jogo, depois da banda, né? Está todo mundo aqui muito interessado no assunto. Bom, o Carlos apontou a vocês o que a Agenda está fazendo e entregando. Eu vou mostrar a vocês como é a implantação, qual é o passo a passo que vocês têm que tomar ao longo do processo de implantação,
nós estamos falando aí no universo de em torno de 50 ou 40 RPPS operando no Brasil com empréstimo consignado. O universo, Correia, é muito pequeno, é um percentual muito pequeno de RPPS ainda. Mas eu lembro que eu, em 2014, trouxe uma grande novidade ao mercado de RPPS, que foi a compra direta de títulos públicos. Uma conta simples, você pagava 0,20 de taxa de administração, um título com vencimento em 2045, 10 milhões de reais, a cada 10 anos você economizava 3 milhões de reais. Então, hoje virou uma realidade. E eu acredito muito que isso irá acontecer com o empréstimo consignado, como bem apresentou aqui os resultados o nosso amigo. Bom, o que é uma carteira de empréstimo consignado? É um ativo financeiro de renda fixa com alta rentabilidade e baixo risco. Porque você paga para você mesmo, né? Talvez tenha um risquinho maior quando vai para ativos, mas quando é aposentado e pensionista, né, o RPPS paga o benefício e recolhe a prestação. Rentabilidade sempre vai ser acima da metatorial. Sempre, sempre. Baixo risco, vocês viram os resultados apresentados pela operação do Carlos. Não é uma novidade, isso aí não é uma novidade, né, para a Secretaria de Previdência. As entidades fechadas de empréstimo consignado, as fundações, já operam isso há mais de 2 décadas. Lembrando que na nossa equipe tem um economista que é bem mais novo que eu, mas que trabalhou no IPREM em São Paulo e operou o empréstimo consignado no IPREM em São Paulo, lá na década de 90, que é o Miguel Max, que naturalmente deverão surgir algumas perguntas para ele. Então, isso não é uma novidade. Voltou agora porque o mercado, a Secretaria de Previdência entendeu que isso seria um bom produto financeiro para vocês operarem. Deixa eu me entender aqui com o mouse. Bom, agora sim. Nós dividimos esse projeto, empréstimo consignado, em 3 etapas. Na etapa 1, é o estudo de viabilidade financeira, econômica, atuarial. Aqui nós vamos definir a público-alvo, nós devemos definir o PL, se vai ser 5% do PL ou 10% do PL. Isso é um documento entregue aos gestores. Tá? Baseado nesse documento, né, que nós vamos adotar as políticas e desenvolver regulamento que vão parametrizar o sistema, né, e mais na frente eu vou dizer qual é a grande proteção do regulamento. Na etapa 2, nós vamos implementar esse projeto de empréstimo consignado dentro do RPPS. Etapa 3, operar. Bom, o estudo de viabilidade econômica, financeira e atuarial, ela vai definir o público-alvo, vai gerar um estudo estatístico das operações. É importante ressaltar que esse estudo, a operação de empréstimo consignado, ela começa muito devagar. Vou te falar, no universo de 2.500 segurados, você vai ter 20 contratos no mês. No segundo mês, você vai ter 25. Por quê? A turma está com a margem tomada. Né? É cultural empréstimo consignado para servidores públicos. Está na cultura do servidor. Então, grande parte dos servidores tem uma margem muito pequena. Né? E depois isso vai aumentando exponencialmente, porque a taxa de juros é muito atrativa e ainda há a possibilidade de você comprar a dívida do segurado ou do servidor do sistema financeiro. É a portabilidade do sistema financeiro para o RPPS. A lei não permite que você portabilize do RPPS para o mercado financeiro. Né? Definimos o percentual do PL a ser consignado,
vamos gerar uma estimativa de operações físicas e financeiras de empréstimo consignado e entregamos um estudo de juros a serem aplicados ao empréstimo. Isso aqui a gente está falando para os órgãos de governança, conselho e diretoria, / comitê de investimento. Bom, parte 2, implementação do empréstimo consignado. Momento 1, apresentação do projeto aos órgãos de governança. Isso vem com o estudo de viabilidade financeira atuarial. Nós temos que elaborar um cronograma de instalação do projeto junto com os diretores, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que vocês têm semanas de folha, que vocês estão muito ocupados na folha, então elimina essa semana. Então tem que entender como é que é o dia a dia do RPPS para não sobrecarregar os gestores. Vamos elaborar política e regulamento de crédito. Isso é um documento novo para vocês. Vocês não têm conhecimento desse documento, né? A política e o regulamento de crédito vão proteger os gestores de pedidos políticos, porque o regulamento vai parametrizar o sistema. Quando alguém que não esteja habilitado a tomar o empréstimo entrar no sistema e não for concedido o empréstimo, por exemplo, uma pensionista menor de idade, o risco dela é alto, né? Porque a pensão dela vence. Não é isso? Então, aí vem o pedido político. Aí vocês vão responder, olha, eu não posso fazer nada. Tem um regulamento aprovado. Para mudar o regulamento, tem que passar pelo conselho, passar pela diretoria, pelo comitê de investimento. Eu não tenho esse poder de mudar o regulamento. Então, o legislador, ele colocou uma defesa para vocês, gestores. Vamos implantar os canais de atendimento, são os segurados, site, aplicativo, telemarketing, totem de atendimento, né? A agenda também desenvolveu o totem de atendimento, igual aqueles que tem lá no aeroporto, né, Carlos? Pô, nós somos bons, Carlos. Né? Igualzinho aquele que tem no aeroporto, que você vai lá emitir o ticket da bagagem, né? Então, isso é muito bom, né? Porque com um totem de alto atendimento, você coloca presencialmente uma pessoa para orientar os segurados, / servidores, né? E lembrando, o Carlos lembrou uma coisa aqui muito importante, o fechamento do contrato tem que passar pelo 0800, né? Porque aí gera segurança na operação. A pessoa não fecha o contrato ali, né? Ela sobe a documentação, né? E aí há uma análise pelo back-office daquela documentação para gerar o contrato, né? Bom, essa é a implantação dos canais de atendimento. Isso aqui também tem que dar uma treinada nos gestores. Jurídico, contrato de mútuo, que é o contrato de empréstimo, consultas e defesas junto à Secretaria de Previdência e Tribunal de Contas. É um produto novo, vão haver questionamentos. Nós, por exemplo, tivemos Bom, na cartilha editada pelo Secretaria de Previdência, indicava recolher o IOF em nome do CPF do mutuário. Nós havíamos entendido naquela ocasião, olhando as operações do mercado financeiro e olhando a Secretaria da Receita, de que o recolhimento tem que ser feito no CNPJ, quando há segregação. No CNPJ do Fundo Previdenciário, Fundo de Capitalização, quando não há segregação, no CNPJ do RPPS. Né? Quem não fez isso, teve que refazer o DARF, porque tomou a notificação da Secretaria de Previdência, da Secretaria da Receita Federal, no início desse ano, para refazer o DARF. Então, 1.000 contratos, 2.000 contratos, é uma situação delicada. Então, isso ocorreu
né? E, graças a Deus, a gente não passou por esse momento com esse problema. Então, é um produto novo? É um produto novo, vai surgir. O Tribunal de Contas do Espírito Santo entende que tem que contabilizar analiticamente, contrato por contrato. Nós chegamos para eles falando assim, olha, se você divulgar isso, contrato por contrato, CNPJ, CPF, tem a lei de sigilo bancário, tem a lei de proteção de dados, não pode, né? A Secretaria, ela já faz a contabilidade, né, através do DAIR, né, da forma sintética. Ó, eu emprestei 200, amortizou 30, juros foi 40, não aparece o nome do mutuário, né? Aqui em São Paulo já entende diferente, já pode contabilizar ela da forma sintética, né? Igualzinho o DAIR, bastante similar ao DAIR. No Paraná já entende que tem que ser contrato por contrato. Então, tudo isso está se consolidando. E nós tivemos que nos preparar, contabilizar. Aí que eu falo para vocês, contabilizar contrato por contrato. Se você tiver 20 contratos, você faz. Se você tiver 1.200, você não faz. Então, tem que ter a parte de TI apoiando toda essa contabilização. Tá? Aí, para desenvolver uma API, para falar com o sistema de contabilidade de Sorocaba, é um sistema. Se eu for falar com o sistema de contabilidade de Campinas, é outro sistema. Se eu tiver que falar com a contabilidade de Maringá, é outro sistema. Aí começa a brincadeira a ficar cara. Por isso que eu falo para vocês. Atenção nas soluções mágicas e que não gerarão segurança e também a parte contábil. A parte contábil, aqueles que trabalham na área de contabilidade sabem quanto que é importante, não é isso, Correia? É ali que vai dar o problema com o Tribunal de Contas. É na contabilidade. Bom, a regra exige que nós desenvolvemos marketing e peças de marketing e ações de marketing. Isso aí é inerente à empresa que vai administrar, né? Ela tem que divulgar ao mercado o produto que está sendo oferecido, a taxa que está sendo oferecida, as vantagens, e nós também, lá na frente, na operação, temos que prover educação financeira aos segurados e servidores ativos, quando houver a empréstimo ao seguidor ativo. Nós vamos treinar os setores responsáveis pelos lançamentos administrativos e contábeis, né? Aqui, como nós conhecemos o dia a dia dos gestores, o grande desafio era fazer com que o gestor apertasse 3 botões. São 3 botões que vocês vão apertar durante a operação. 1 é a assinatura do contrato. 2, subir o arquivo de remessa para o banco, fazer o crédito dos mutuários, né? Eles viram, o segurado vira mutuário, né? Tomador de empréstimo. E 3, subir os arquivos ou a API, né, da contabilidade. Esse foi o grande desafio, porque nosso desafio era atender um RPPS grande, pequeno e médio. E nós conhecemos a realidade Quando eu digo nós, eu incluo também a Agenda, que opera no mercado há muitos anos. Nós conhecemos a realidade de vocês. Em muitos e muitos RPPS existe uma carência de servidores. Correinha, que já está mais tempo que a gente, sabe disso. Né, Correinha? Tem muita gente. Pô. Então, o nosso grande desafio era esse. Né? Implantar e treinar a equipe do Instituto na operação do software, administração e contabilização da carteira de crédito consignado. E, por último, aqui eu vou citar o nosso atuário, o Richard Dutzman, o desenvolvimento e envio de nota técnica à Secretaria de Previdência. Isso foi uma contribuição do Richard, já está na nova 4963, que deverá ser aprovado agora nesse segundo semestre,
porque a nova 4963 tem que se adaptar, ela está adaptando a nova 175, que regula os fundos de investimento. Então, tem que ter, há a necessidade de aprovar esse ano. E vem algumas novidades, como, por exemplo, os RPPS Capag-B poderem prestar para ativos também, para todos os servidores, né? Isso está na minuta. Então, gente, aqui nós estamos terminando a fase de implantação. Agora nós vamos para a fase de operação, né? Nós temos 8 etapas na operação. Atendimento ao segurado através dos aplicativos, prover educação financeira continuada aos servidores ativos, inativos e pensionistas, análise e liberação do crédito de acordo com a legislação e política de crédito e regulamento de crédito, né? Isso o software vai fazer. O software Flink irá gerar os lançamentos administrativos e contábeis, administração e acompanhamento da carteira de consignados, né? Ele é todo baseado na web, com nuvens. Aí vocês vão ver lá na frente o nível de segurança necessário para essa operação ocorrer. Nós vamos ter que gerar palestras de educação financeira, né? Isso geralmente ocorre quando há algum evento que o RPPS promove para os segurados, né? E acompanhamento do cenário financeiro, atuarial e risco, tá? Eu vou contar um caso muito interessante de risco aqui, tá? Todo mês a gente promove uma reunião com o Comitê de Investimento para prover, né? A gente tem que lembrar que a cada 40 dias o Copom tem uma taxa nova, então nós precisamos de nos atualizar a taxa de empréstimo, né? E o risco. Eu vou contar uma história aqui que Serginho de Pitangueiras me contou, que lá em Pitangueiras eles alugaram um ônibus, botaram os segurados e foram à praia. Olha o risco que tem essa operação. Né? Você já pensou, né? Se essa turma tiver com empréstimo tomado, né? E o Richard fala da Kombi, mas Serginho me contou do ônibus, né? Aconteceu alguma coisa, se não tiver o seguro prestamista, eles não vão pagar. Não é isso? Não é? Então, isso é um risco que a gente não vê. Numa operação de prédio consignado, através do atuário, ele enxerga isso. Tá certo? Então, o fundo de risco que a gente vai criar, né, lá no momento da implantação, ele vai prever esses riscos. O Carlos comentou, tem outro risco que passa meio despercebido. Nós temos um segurado que é casado e está com a margem dele de 35% tomada. Ele ganha 10, separa, passa a receber 7. 35% de 10 é bem diferente de 35% de 7. Reduz a margem, ele abre um risco de não pagar a prestação, né? Isso aí é importante. Então, tudo isso é experiência que a gente viveu, tá? O dia a dia, são 3 anos operando, né? O Richard me ensinou muito, Miguel me ensinou muito, né? Também tem a questão da inadimplência, que é a questão um exemplo ativo, mudar de emprego, né? Nós temos uma geração de concurseiro, né? Tem esse problema da separação do segurado, né? Tem todo esse risco, né? Problema judicial também, né? Poderá haver necessidade de alguma ordem judicial impedir que cobre a prestação. Tem alguns segredinhos, né? Que, por exemplo, quando a gente quando há o ativo, a gente tem que fazer um convênio com a prefeitura para cobrar as prestações, né? Você não vai cobrar prestação numa folha que não tem um contrato, né? E nesse contrato você diz o seguinte, um ditado popular, né? Farinha pouco é meu pirão primeiro, né? A primeira prestação do RPPS, depois do mercado financeiro.
né? O problema, se tiver, a gente deixa lá para o mercado financeiro, lá para Faria Lima, não é isso? Então, tem esses detalhes que a gente consegue diminuir o risco, né? A taxa de administração paga pelo mutuário na assinatura do contrato, ela deve cobrir todas as despesas da operação de crédito consignado. A taxa de administração do RPPS não pode pagar numa despesa. Ah, Geraldo, eu vou disponibilizar um servidor nosso para atender o nosso segurado, para que tirar dívida. Quem é que paga o salário do servidor? É a taxa de administração, não é isso? Não pode. Ok? Não é permitido. Vocês podem ser apontados pelo Tribunal de Contas. Esse risco vocês não vão correr. Tá? Então, é muito importante esse nível de conhecimento que nós adquirimos ao longo desses dias. Aqui é o serviço que a taxa de administração cobre. Está escrito pequeno, mas eu vou passar rapidamente para vocês. Né? O estudo econômico, financeiro atuarial, elaboração dos estudos necessários, provisões de risco, juros, né? Acompanhamento das concessões, atendimento aos segurados, suporte a todas as funções, verificação e atendimento de todos os parâmetros, restrições, sistema de informação, marketing, educação financeira, qualquer atividade relativa ao empréstimo consignado, ela tem que ser paga pela taxa de administração cobrada pela empresa de administração no ato da contratação do serviço do empréstimo consignado. Aqui eu vou passar rapidamente também com as funcionalidades do software e vou destacar, né, segurança, vou destacar, né, algumas manobras que nós fizemos. Então, quem somos nós? Experiência. Nós temos experiência em crédito consignado público e privado. A verbadora chamada Consignet, ela faz parte do grupo Flink e ela opera mensalmente 3,4 milhões de consultas de margens que o sistema financeiro faz a essa verbadora. A gente tem que prover a margem consignável online e integrando com a folha de pagamento. O sistema fala com a verbadora, gera a margem, contrato fechado, bloqueia a margem e cobra as prestações via a verbadora ao sistema contábil, que vocês já fazem hoje através do sistema financeiro. Então, é o mesmo modelo que vocês usam no sistema financeiro. O meu software sobe arquivo, o meu fala por API, é a mesma coisa. Tá? Como o Carlos bem destacou, vocês são hoje consignantes junto às averbadoras. Vocês fornecem informação, vocês passam a ser consignatário. Então, tem que fazer um novo contrato com a averbadora. Aí tem a Consignet, aí Consig, aí tem um universo grande, tá? A taxa de juros dinâmica. O sistema faz pré ou pós. 99% do mercado opera pré. Eu vi aí uma ou duas fundações operando pós-fixado. Então, eu tenho um grande amigo que falou, não, mas eu vou operar pós. Eu falei, cara, tem uns riscos que são inerentes a operar pós. E se estourar a margem do cara? Né? Porque a prestação pós, né? E a gente vive no nosso mercado, sai a taxa de 9, vai para 15. A gente tem um histórico de inflação nesse país que nós não conseguimos esquecer. Basta pensar que todos os contratos de aluguéis são reajustados anualmente. Isso não é comum em outros países. Isso não é comum. Né? O seguro prestamista é integrado com a seguradora. A pólice é coletiva. Ele estuda a massa, dá um percentual,
né, para evitar uma coisa chamada etarismo, o cara que tem 80 anos paga mais seguros do que o de 50. Né? Ele estuda a massa e dá uma taxa só para todo mundo. Portabilidade, a gente consegue portabilizar online a operação do sistema que está no sistema financeiro, a dívida que está no sistema financeiro para o RPPS, sistema integrado ao sistema da Receita Federal. O DARF é gerado a cada 10 dias, tem que pagar o DARF, isso é uma novidade para todos vocês. O DARF é pago por DC. Recolhido, vocês retêm e recolhem. Ok? Integração com a verdadeira e sistema contábil, por API, eu destaquei bastante isso, pagamento por remessa, tanto dos empréstimos como do IOF. Né? Vocês fazem hoje o pagamento da folha por remessa, não é isso? Então, periodicamente, vocês vão subir um arquivo de remessa. Nós vamos liberar empréstimo terça e quinta. Terça e quinta, sobe o arquivo de remessa para o banco, que faz a pagamento da folha. E os relatórios regulatórios e gerenciais. Né? Isso aqui, todas as duas empresas desenvolveram com muita expertise. Eu estava vendo aí a apresentação do Carlos, está bem bacana lá o que a agenda está desenvolvendo. Vamos falar um pouquinho de relatórios. Os relatórios, eles serão contábeis, administrativos e da IR, esses são as 3 classes, eles, de acordo com a sua demanda, a demanda do gestor, ele pode vir na forma sintética ou analítica. Falando um pouquinho da empresa que é a nossa parceira, que trabalhamos juntos, que formamos um consórcio. Ela tem uma atuação internacional em mais de 23 países, hoje são 800 colaboradores. Na área de e-commerce, aqui tem as marcas que ela desenvolveu. Hoje, 10% do e-commerce da América Latina passa pelo sistema N-Tools, N-Market. Né? Na área de fintech, eles têm o sistema Flink, Consignet, Mixtra e o Duxet. Tudo isso atendendo a parte financeira. Né? E na área de transformação digital, as marcas que elas desenvolveram são a DB1, a Lug, a Timbot, a Voltus, a Labs e a MyKids. É importante o seguinte, como que a DB1 entende o negócio? Né? Cada software desse tem um centro de custo, tem um CEO, tem o departamento de marketing, tem a equipe de desenvolvimento. Então, eles veem isso como uma forma rápida e fácil de controlar todos os investimentos feitos. Aqui eu estou mostrando para vocês os clientes que nós atendemos. Né? Nós atendemos na área de e-commerce mais de 100 marketplaces. Como eu comentei, 10% da movimentação da América Latina em 2023 passou por esse software. Né? Marketplace, desculpa, eu vou voltar um pouquinho atrás, mas Marketplace é Magazine Luiza, Americana, Mercado Livre. Isso são shoppings que fornecedores vendem. Né? A Magazine Luiza, por exemplo, vende um computador Lenovo. Né? Talvez não seja no estoque dela, talvez tenha a própria Lenovo que usa ela como centro de venda. Correto? Né? Hoje nós temos em torno de 2.500 e aqui embaixo eu nomino algum desses clientes. Adidas, HP, Lenovo, Acer e Apple. Né? Na área de transformação digital, os bancos que a gente atende é o Cicobi, XP Investimento, Créditos, Avenue. Né? O que é a transformação digital? Eles fazem uma demanda do software, a gente desenvolve e entrega, tá bom? Essa aqui é. Né? Na área de fintechs, hoje são 3,5 milhões de vidas, mais de 20 anos de mercado, são 6 milhões de comunicações mensais e 1.500 clientes. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Esse negócio não é um negócio de empresa pequena. Eu estou vendo a opção de empresa pequena aí não entregando, né,
Falei, a gente tem um custo orçamentário de R$250 mil para entregar em Maringá, opera 10, implanta em 10. Né? E um dia, conversando com o senhor Edson, eu cheguei para ele e falei assim, senhor Edson é o acionista, CEO da agenda. Eu falei com ele, senhor Edson, esses caras sabem fazer conta? Ele falou, não, só eu e você, Geraldo. Não dá, cara. Uma coisa aí que a gente tem que levar muito em consideração. Para finalizar, eu quero mostrar o nível de certificação que nós oferecemos aos clientes, todas essas certificações muito focado em segurança, né? A operação opera toda na nuvem, né? Então a informação vai e volta da nuvem N vezes por dia, né? E vai ter sempre alguém querendo interromper a sua informação e criar uma janela de acesso para buscar. Então, as informações as certificações são Oracle, Microsoft, AWS, que é a empresa da Amazon, né? Então, tem todos esses detalhes que são muito importantes para a segurança da operação que vocês vão fazer com crédito consignado. Bom, o último slide fala um pouco das especialidades em crédito consignado da DB1, né, da Flink, no caso, que é o nosso parceiro. São mais de 40 bi consignado em operações, 1.350 clientes conveniados, 40 bancos conveniados, são 20 anos de mercado. Então, isso aqui dá uma segurança muito grande. Né? O Consignet, que é a verbadora, ela opera aí, são 1.350 clientes. Hoje, na área de consignado, ela é a segunda maior verbadora do Brasil. A primeira é a Econsig, que pertencia a uma empresa chamada Zetra, em Belo Horizonte, que recentemente foi comprado pela Serasa. Muito obrigado, gente. Vou abrir a perguntas, nós temos 9 minutos aí, né? O importante foi mostrar a vocês, né, o que a agenda está realizando, o que nós temos hoje de ferramentas, né, nós do Grupo Consig, da nossa experiência, para entregar esse produto. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Vamos às perguntas. Estamos abertos às perguntas. Bom dia a todos. Grande parte aqui das pessoas aqui já nos conhece. Né? Faço parte aqui do Grupo Consig. E eu queria colocar, primeiro dar parabéns ao Carlos pela apresentação, e colocar um pouco, muito semelhante à nossa estruturação, mas com umas pequenas diferenças. Né? Para quem me conhece, eu sou atuário, meu nome é Richard Dutzmann, estou no escritório atuarial há alguns anos, né? Eu e o seu Corrinha desde 96, e em 96 já fazíamos empréstimo consignado lá no IPREM, em São Paulo. E a nossa grande diferença, Carlos, entre os produtos é que nós recomendamos que no cálculo do fundo garantidor já tenha o risco da morte, ok? Então, vamos lá. Quando o atuário, que ele calcula na companhia de seguros, quanto é o valor do seguro. Então, quanto a companhia arrecada em prêmio e quando ela guarda de dinheiro para pagar os eventos. Como você mesmo colocou, essa é uma possibilidade que a legislação trouxe, de você ter o risco morte dentro do cálculo do fundo garantidor ou terceirizar através de uma companhia de seguros. Como nós recomendamos e estruturamos através de uma nota técnica atuarial, esse risco nós calculamos, ok? E isso faz com que ele fique dentro do fundo garantidor, trazendo que tenha um maior retorno financeiro na hora que volta o seu investimento, tá, ok? Ou o seu empréstimo consignado como investimento.
Então, a hora que você não utiliza um seguro prestamista, um seguro de risco, ok? O seguro de morte, faz com que sobre mais recurso e a rentabilidade volte um pouquinho, seja maior na carteira do empréstimo consignado. Okay? Então, isso eu só estou, até para, como ele deu no último slide ali, a provocada em cima do mercado financeiro da Faria Lima. Então, é nesse sentido que é um pouco diferente. Nessa questão, quando você está dentro do fundo garantidor, o resultado do empréstimo consignado passa a ser melhor como um todo. Okay? Era apenas essa colocação que eu queria. Obrigado. Temos mais? Meu nome é Edgar, sou da FUNSERV, de Sorocaba. Recentemente, a gente passou por uma fiscalização bastante robusta por parte do Tribunal de Contas, envolvendo o tema consignado. Evidentemente que não era na área de empréstimo, mas que toca esse tema. A minha pergunta e minha dúvida é se ambas as empresas revisaram o processo que a gente verificou aqui na apresentação depois desse episódio. Bom, essa fiscalização, ela foi focada na operação de empréstimo consignado do sistema financeiro, né? E eu observei, no resultado dessa, eu pessoalmente observei, nós sentamos, eu, Miguel e Richard, e entendemos o seguinte, algumas não tinham nem o contrato para cobrar a prestação, né? Falha alguns RPPS. Então, falhas que dentro do nosso sistema, eu conheço o sistema da agenda, dia a dia, já está tudo mapeado, né? Eu acho que foi muito mais o que aconteceu ali naqueles apontamentos, foi muito mais um descuido, né? Dos gestores anteriores do RPPS, né? Porque a operação de crédito consignado com o sistema financeiro tem muito tempo, né? Então, o cara não tem um contrato de convênio para ficar autorizando o débito, né? Ou porque como que você faz isso, né? O sistema financeiro tem que mandar o contrato para você e você tem que ter arquivado, né? Alguns não tinham o contrato de convênio, né? Tinha da prefeitura, mas não tinha do EPPS, né? Com a verbadora, né? Então, tudo isso que está aqui, que nós falamos, se a gente passar pelo Tribunal de Contas, vai ser aprovado com louvor. Como tem sido feito aí? Apenas para trazer ao debate uma situação parecida com o que aconteceu, que você colocou, no Mato Grosso. No Mato Grosso, se vocês acessarem o Google aí e procurarem Capital Consiga, Estado de Mato Grosso, vocês vão ver o que aconteceu no Estado. Nós estamos passando por uma problemática de toda a envergadura possível em relação à contratação de empréstimos consignados com fintechs não credenciadas junto ao governo do Estado. Credencia uma empresa, outra acaba emprestando. Valores que eram contratados de 10, creditava 8 na conta do tomador, e daí ele pagava 10, e por aí vai. Então, lá nós tivemos a relação do empréstimo consignado entre servidor público e instituição financeira é estritamente privada. O poder público ele não interfere nessa relação. A relação RPPS-tomador, ela é 100% pública. O Estado está conduzindo a operação do empréstimo consignado. É o poder estatal definindo as regras do empréstimo consignado. Então, ela é bem mais segura que a relação privada entre o tomador e as instituições financeiras, que vem, posterior a isso, os credenciamentos que não são feitos, que processadora de margem obedece e acaba emprestando, mesmo não respeitando a inexistência de contrato com o poder público, e por aí vai. Então,
A questão, o empréstimo consignado em si, ele é o poder estatal definindo as regras do jogo. Ele que detém o controle total da operação. Obrigado pela pergunta, foi boa pra caramba. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Bom dia, Rosana de Jacareí. Duas perguntas que eu estou com dúvida ainda. Quando você fala do percentual da margem para o empréstimo consignado, você fala 5% ou 10% do PL? Tá Vamos certo? separar. Margem é algo relativo ao segurado. 5% do PL e 10% do PL é o capital disponível que o RPPS tem para emprestar. Tá. E o que você considera como PL? É o ativo garantidor ou é o patrimônio líquido do balanço? É aquela última linha sua do DAIR. Do DAIR? É a última linha do DAIR. Então, é o ativo garantidor. Isso? Isso. Tá, é a ok. última linha do DAIR, tá bom? A outra pergunta eu não vi nenhum dos dois falarem sobre o credenciamento da instituição financeira. Não existe credenciamento de instituição financeira. Quem vai emprestar para o segurado é o RPPS. É uma relação RPPS, mutuário, segurado. Instituição financeira não está na nossa alçada. As nossas empresas de administração de empréstimo consignado do RPPS não tem nenhuma relação com a instituição financeira. Mas eu posso te ajudar no credenciamento da instituição financeira. Ah, tá. Então, mas a gente tem que fazer o credenciamento de uma instituição financeira. Tem. Por isso que o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas apontou alguns RPPS aqui em São Paulo. Às vezes não estava credenciado, estava operando sem um contrato autorizando o débito da prestação, né? Você tem que fazer o credenciamento. Quando você quiser operar para o mercado, com o mercado financeiro, credencia, faz o convênio com a verbadora, né? Não adianta só o ente fazer o convênio, não. Você também tem que fazer o convênio com a verbadora. Esse foi um dos outros apontamentos que houve pelo Tribunal de Contas de São Paulo, né? E quando você fizer esse convênio, você exige que você tenha acesso aos contratos, né? O contrato fica na nuvem. Quando você, com apontamento, eu quero ver o contrato de prestação da senhora Maria Magalhães. Você acessa o sistema da verbadora e baixa aquele contrato. Tá bom? Mas o caso ali do outro rapaz, do outro palestrante da agenda, ele falou que era uma gestão própria. Na verdade, é o seguinte, nós temos que entender. O RPPS, para emprestar, para um banco que queira emprestar crédito privado para os aposentados e pensionistas do RPPS, precisa credenciar. Ele se credencia para daí ele se habilitar a emprestar para o aposentado e o pensionista. Então, através desse credenciamento, ele vai ganhar um código, esse código vai permitir ele operar junto à processadora de margem o empréstimo consignado privado entre um banco e o segurado. O RPPS, ele não vai se credenciar, por quê? Porque ele em tese, ele está no papel de banco, emprestando os recursos do RPPS. O que o RPPS precisa contratar uma empresa. Ele tem dois caminhos. Primeiro, fazer a gestão 100% própria, aonde ele vai ter o servidor, ele vai desenvolver um software e vai
comandar 100% a operação, ou fazer a gestão própria indiretamente através de uma empresa. Aí ele pode contratar uma empresa, seja por licitação, ou seja pelos instrumentos previstos na 14133, que é a lei que regulamenta as licitações e contratos no país. A senhora entendeu? Então, o credenciamento é de instituição financeira que queira emprestar para os aposentados e pensionistas. No caso do RPPS, o fundo do RPPS, a carteira do empréstimo consignado ser do RPPS, não há necessidade de credenciamento, porque o RPPS é o fomentador do recurso. Da mesma maneira, nós temos defendido que o consumo, o uso do sistema da processadora de margem, o poder público não tem que pagar o que os bancos pagam para a processadora de margem. Por quê? O serviço é público. Ele outorga para a processadora de margem o direito dela usar o serviço público e ela é remunerada pelas instituições financeiras. No momento em que é o poder público, o ente que vai emprestar, ele está isento das taxas. Por quê? Porque o serviço é público. Houve apenas uma outorga para uma processadora, que é uma empresa privada. Muito obrigada a todos os presentes. Agradeço especialmente aos palestrantes, em nome da PEPREM e em nome de todos os congressistas. A PEPREM preparou um mimo para vocês. Muito bem. É mimo. Obrigado.